Olá, minha gente. Bom, eu sei que eu me comprometi com vocês em lançar os vídeos sempre no domingo à noite, mas dada essa situação do coronavírus, eu resolvi suspender esse compromisso. Não para não lançar vídeos, mas para lançá-los assim que eu tiver produzido, tiver pensado neles, para quem sabe assim, né, ajudar um pouco mais o pessoal que está em isolamento e também tentando, assim como eu, na angústia, pensar sobre essa situação à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos da igreja. Por isso que devo lançar os vídeos de maneira mais aleatória, pretendo até lançar mais de um por semana, mas pelo menos um, aquele que seria de domingo, fica o compromisso. Essa semana já foram 2, né? Mas vamos lá, sobre o que eu quero falar hoje? Nós vivemos um momento que é realmente muito difícil, é realmente extremamente desafiante, mas não é só assim, desafiante, é também inédito. Para a maior parte de nós, quiçá para a totalidade, é uma situação sem precedentes. Nós nunca vivemos algo desse tipo. E estamos lidando com esse conselho agora, né, do fiquem em casa, se recolham aos seus lares. Todo mundo que tiver essa possibilidade, não saia de casa. Esse é o conselho, isso é quase que um mandamento, né? Nós temos recebido assim das autoridades, das mais diversas autoridades, sejam religiosas, sejam civis. E assim, essa situação de ficar em casa é realmente o conselho de prudência desse momento. No entanto, isso tem alguns desafios, e não são poucos. Há, por exemplo, desafios de ordem econômica. A gente pensa nos impactos disso para o sustento da nossa casa, para a situação dos mais pobres, das pessoas que vivem no trabalho informal, ou então que as empresas podem falir. Há diversas considerações dessa ordem que nos angustiam. Há também desafios que são psicológicos, a gente fica entre 4 paredes, né? E como é que a gente lida com isso? Desafios que são de cunho espiritual, nossa relação com Deus. E, assim, sobre os desafios econômicos, eu realmente não tenho nada a dizer nesse momento. Só dividir com vocês a angústia. Mas sobre os desafios psicológicos e espirituais, algumas meditações que eu fiz nos últimos dias, eu acho que pode valer a pena dividi-las. Né? Talvez sejam úteis para outros além de mim. O seguinte, né? No contexto da Igreja Católica, nós temos um grupo de pessoas que há muito tempo, há mais de um milênio, busca o isolamento, que são os monges. Não buscam por causa de uma epidemia ou porque não gostam das pessoas, mas porque buscam esse isolamento porque acreditam estar respondendo a um chamado de Deus, a uma vocação. Essa vocação não é a minha, provavelmente não é a da maioria das pessoas que está vendo esse vídeo. No entanto, eu acredito que ao olharmos para esses monges que se afastam da sociedade, alguns monges passam a vida praticamente inteira entre os muros do mosteiro. Ao olhar para eles, que fazem isso por motivos diferentes dos nossos, nós não estamos respondendo necessariamente a um chamado de Deus, né? Deus não está nos convidando ao isolamento como uma vocação, mas por causa das contingências da história. É um chamado movido até pela caridade para proteger os outros. Mas olhando para esses que por motivos diferentes fazem isso, nós podemos iluminar a nossa situação. Nós podemos tirar lições úteis. E eu pensei em pelo menos 3 lições que, ao pensar sobre a vida monacal, nós podemos aplicar no nosso cotidiano. Então, 3 lições da sabedoria monástica para esse período de quarentena. Primeira delas, parece óbvia, mas vamos lá, é reze. Sim, minha gente, é óbvio, mas está na fundação do monaquismo. São Bento, um dos grandes fundadores do monaquismo, ele vai dizer: ora et labora, reze e trabalhe. Essa segunda parte do conselho vamos deixar para depois. Por enquanto vamos ficar nessa. Reze, reze. E esse período de isolamento, vários estão dizendo isso, é propício à oração. Mas ele não é só propício, a questão não é só que ele é propício. A questão é que a oração é um instrumento necessário para que nós lidemos melhor com esse isolamento. A oração nos ajuda a passar melhor por esse momento. Por quê? Porque a oração expulsa a solidão. Isso mesmo que eu estou dizendo. A oração expulsa a solidão. E por quê? Porque na oração nós nos damos conta de uma presença, de uma companhia que não nos abandona. Então, essa experiência, por vezes, de ficarmos sozinhos, né? Na oração nós experimentamos companhia. E eu sempre, assim, penso, quando lembro disso, né?
no movimento de espiritualidade que foi ensinado por Santo Agostinho, que era do exterior para o interior, do interior para o superior, do exterior para o interior, do interior para o superior. Ou seja, né, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. E dentro de nós mesmos nós não paramos ali. Lá nós encontramos alguém que é muito maior que nós e que dá sentido à nossa história, à nossa vida. E esse movimento, ele pode te ajudar e me ajudar nessa situação de agora. Mas a oração não é algo só por nós. A oração também é a maneira de nós sermos solidários. Isso mesmo, né? Para nós cristãos, a oração é algo eficaz. Diz lá o filósofo Pascal que na oração Deus comunicou aos homens a dignidade da causalidade. Na oração Deus comunicou aos homens a dignidade da causalidade. Ou seja, Deus colocou a oração em nossas mãos como um instrumento capaz de ajudar. Então, por isso, meus queridos, rezem. Sim, rezem por si, pelos seus, mas rezem também pelo mundo, rezem por essa situação econômica, inclusive, que eu falei, rezem pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse problema, rezem pelos outros profissionais que dão um suporte absurdo. Imagina todo mundo que trabalha na questão do mercado de alimentação, minha gente. São pessoas que estão saindo, né? E que o trabalho deles é fundamental para que não falte pão na nossa mesa. Rezemos uns pelos outros nesse momento, né? Então, mas rezar o quê? Reza o terço, leia as escrituras, medita em cima delas. No caso dos católicos pode ser o Evangelho do dia, talvez pegar um livro da escritura para ler nesse momento. Fale com Deus e guarde um tempo para escutá-lo também. Então, o primeiro conselho é reze, mas é ora et labora. Reze e trabalhe. Está aí o segundo conselho. E esse ponto é importante. O que esse conselho de trabalhe diz? Preencha seu tempo. Dedique-se a algo. Não, porque a gente pode, sei lá, passar nossos dias, sei lá, só deitados no sofá. E isso é uma tentação mesmo. E isso não faz bem a gente, né? Dedique-se a algo. A quê? Comecemos pelo mais simples. Os monges, por exemplo, dividiam entre si as tarefas do mosteiro. Havia os que ficavam na cozinha, por exemplo, os que ficavam na portaria, os que cuidavam do jardim. E o dia deles era alternado entre oração e trabalho. Então, comecemos pelos cuidados da casa. A casa está aí para ser cuidada. E isso vai nos fazer bem, porque um ambiente externamente ordenado ajuda a ordenar o interior. E quem está falando isso para vocês é alguém que é extremamente bagunçado. Alguém para quem isso é um desafio, né? Falei, os cuidados da casa, quem sabe também a leitura de um livro que a gente está há muito tempo postergando, os estudantes gastar um tempo estudando, sei lá, as matérias que estão paradas. Assim, eu sei que isso é desafiante, né? A tendência é deixar isso para depois, mas fazer isso é algo que nos ajuda, inclusive, a vencer o tédio. Então, trabalhe, né, nesse sentido. Trabalhe, mas não só o trabalho pelo trabalho, o trabalho como serviço também. O que eu posso fazer para ajudar o outro? E aí eu penso em algumas situações pequenas, né? Escute os idosos. Esse momento é muito difícil para eles. Então, escute os idosos, brinque com as crianças, gaste tempo com elas. Eu tenho um filho pequeno e eu vejo como é que às vezes o dia vai passando, já fazendo coisa, a gente não brinca com as crianças. Então, brinca com as crianças. Liga para as pessoas que estão mais sozinhas. E a gente só fica pelo WhatsApp, mas dá ligado. Então, claro, mandar mensagem não tem problema, mas fala com as pessoas. A gente não sabe o que essa solidão está impactando nelas. Então, assim, o trabalho como serviço. O trabalho como serviço. Então, essa também é um outro conselho dos monges, né? Ora et labora. Mas assim, há um terceiro ponto que não está nessa frase de São Bento, mas que é essencial ao monaquismo, que é a vida comunitária. Havia os eremitas, as pessoas que é uma vocação também, ficavam no deserto sozinhas, mas a maior parte do monaquismo não é constituída por eremitas, mas por comunidades monásticas. Para eles, para essa vocação, a vida fraterna é fundamental. E a vida fraterna é algo essencial, e para nós também. E assim, claro que cada família é uma família, assim, há famílias maiores, há famílias menores, há famílias que vivem agora, talvez, em casa, em espaços realmente pequenos. O que eu quero dizer é o seguinte, né? A vida comunitária não é um mar de rosas. A vida comunitária não é uma coisa assim, caraca, idílica meramente. Não, ela tem seus desafios, ela tem seus espinhos. Mas a maioria de nós não está sozinhos em casa. E é
aprender a usar esse momento para conviver de verdade com os outros. Eu sei que isso é mais desafiante do que parece. Afinal de contas, já ficando juntos, né? E às vezes as pequenas farpas começam a ser trocadas. As pequenas coisas, as pequenas irritadas um no outro. Às vezes a gente desconta no outro, às vezes o tédio que está dentro da gente, uma preocupação, né? Às vezes está com a cabeça cheia pensando no emprego, de como é que vai ficar, um monte de coisas. Mas esse é um momento para a gente se exercitar na convivência. E a gente fala tanto de tolerância, mas a convivência, ao meu ver, é a base da tolerância. Então, ajudar o outro a carregar o seu desafio nesse momento e aproveitar esse momento para a gente se esforçar para mudar aquilo em nós que dói no próximo, que dói num próximo mais próximo, aquele que divide o teto com a gente. E um isolamento assim que a gente passa talvez o tempo inteiro no celular, só falando com pessoas que estão distantes. Claro que o celular, não estou dizendo mal do celular, embora eu estou com o propósito de reduzir um pouco. Tem ficado até bastante, né? Até bastante, mas não estou falando mal do celular, ele é útil, né? A gente fala com pessoas que a gente ama, a gente resolve as coisas do trabalho, mas o isolamento passado só na frente do celular e da TV, ele não é saudável. Então, olha para o que estão com vocês, conversa, joguem. Quem sabe assim, não dá para reativar os jogos que estão guardados aí tomando pó, galera que pode ter banco imobiliário em casa. Tem o pessoal que sabe mais de board game aí, mas sei lá, uma dedanha, um papo, rezem juntos. Rezem juntos, às vezes tem gente quem sabe, vejam um filme juntos, eu não sei, cada família é uma família, e às vezes eu fico dando esses conselhos e eu não sei como é que é a tua realidade, mas dentro do concreto da tua vida busca conviver. Enfim, né, assim, tantas vezes nós, adultos, dizemos que nós não temos tempos para os nossos, que a rotina de trabalho é terrível, e essa situação, ela é terrível, mas ela está nos forçando a ter tempo. Ela está nos forçando, quem sabe, a ter tempo, forçando a muitos, né? Então, assim, pensa nisso, sabe? É claro que nós não queríamos estar nessa situação, não estou dizendo que ela é boa, não é isso. Mas ela está nos forçando a ter tempo. Então, aproveita isso, né? Aproveita esse aspecto que é positivo de um algo que é muito terrível, mas conviva, esteja junto, né? Enfim, minha gente, os monges ensinam que através da oração, através do trabalho e da vida fraterna, nós organizamos melhor a nossa vida, né? E o que poderia resumir, né? Os conselhos. Cultive a presença de Deus. Converse e conviva com quem está próximo. E ordene as coisas através do trabalho. Ordene as coisas para a glória de Deus e para o bem do próximo. É isso, minha gente. Então, vou parando por aqui, que através da intercessão de São Bento, né, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, possa nos abençoar e nos conduzir através desse momento que é tão difícil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.